Eu sou Luísa Garnero, sou pesquisadora da Fiocruz, trabalho com saúde indígena e hoje a gente vai ter uma primeira aula que nós vamos falar sobre política de saúde indígena no Brasil pós-Constituição de 1988. Na sequência teremos mais uma aula, mas nesse momento a gente vai trabalhar com esses eventos que geraram a construção do Sistema Único de Saúde e do Subsistema de Saúde Indígena. Uma coisa importante na Constituição é que ela garantiu uma série de direitos aos cidadãos brasileiros, cidadão indígena e cidadão não indígena, direito à educação, direito a lazer, direito à segurança, e um dos direitos importantes que nós vamos trabalhar aqui é a garantia do direito à saúde. Há um entendimento do legislador que fez a Constituição de que o Estado tem responsabilidade em prover o direito à saúde para a população. Então, há que tomar medidas próprias específicas mediante o poder público para que as pessoas consigam ter acesso à saúde. Não pode deixar apenas a saúde sendo regulada pelo mercado, pelas empresas privadas. Tem que ter uma política pública que faça o gerenciamento e garanta o recurso e o acesso das pessoas ao trabalho de saúde. Acontece que isso é um processo político, naturalmente. E houve um movimento chamado Reforma Sanitária, que aconteceu depois da Constituição de 1988, que foi basicamente um movimento político-social que coordenou essas atividades em busca de fazer esses direitos valerem e se estenderem à população. Então, se trata essencialmente de uma luta política. A Constituição de 1988, ela garantiu vários direitos sociais. A saúde, a educação, o saneamento, direito a votar, direito de participação política. E a gente tem interesse particular na garantia do direito à saúde, que foi feito para indígenas e não indígenas, para todo cidadão brasileiro. A questão do direito à saúde, na Constituição, ela aparece como um direito de todos e um dever do Estado. Ou seja, a saúde tem que ser garantida por iniciativas públicas, não é só para aqueles que podem pagar. Não é só para as pessoas que estão ligadas às empresas privadas, que compram serviços da empresa privada. Há uma obrigação do Estado brasileiro de investir, através dos impostos que todos nós pagamos, em colocar atendimento à saúde o mais próximo possível de onde as pessoas vivem. Há uma outra coisa que foi reconhecida nesse contexto, é a existência no Brasil de desigualdades sociais. O Brasil é um lugar onde você tem situações de extrema pobreza, que a gente chama de desigualdades sociais, e que essas pessoas, então, elas estão mais vulneráveis a problemas de saúde do que aquelas que estão num poder aquisitivo melhor, num lugar social melhor. Então, houve um grande movimento, a partir da Constituição de 1988, chamado Reforma Sanitária. A Reforma Sanitária foi essencialmente uma luta de pessoas, luta de organizações, de entidades civis, de profissionais de saúde, e reconhecia essas garantias ao cidadão feita pela Constituição e que lutava por tornar isso mais do que um direito abstrato, escrito no documento, no papel. Lutava para transformar isso numa ação prática, ou seja, para implantar de fato, efetivar esse direito na forma de ações concretas. Então a reforma sanitária tinha essa noção de que precisava combater as desigualdades sociais e as desigualdades em saúde. E uma das maneiras como a movimentação política da reforma sanitária, as lutas que os participantes da reforma sanitária conduziram, foi a implantação do Sistema Único de Saúde, o SUS, que é uma maneira de você estender o atendimento à saúde, ou seja, garantir esse atendimento à saúde a todas as pessoas, estejam onde estiverem. Então, esse grupo da reforma sanitária, na criação do SUS, eles identificaram as populações que nós chamamos de populações que estão mais expostas, estão em situações de maior vulnerabilidade, têm menor poder aquisitivo, portanto, elas têm menor chance de serem atendidas e terem a sua condição de saúde num patamar melhor. É claro que uma das populações identificadas como enfrentando situações de vulnerabilidade, como estando em condição de desigualdade, foi a população indígena. Então, você tem vários produtos da reforma sanitária pós-Constituição. A criação do Sistema Único de Saúde foi um.
Então, o Sistema Único de Saúde, basicamente, o que ele é? Ele é um sistema que é público, universal e deve ser estendido às suas atividades a todas as pessoas que dela necessitam. Então, ele é público porque ele é pago com o dinheiro dos nossos impostos. Então, todo brasileiro, indígena, não indígena, qualquer pessoa que é cidadão do país, ela paga impostos. Então, reconhece-se que esses impostos devem ser investidos em formas de atenção às necessidades dessas pessoas, seja em escolas públicas, seja em saúde. Nosso tema é saúde, a gente vai se ater, então, a discutir as situações de saúde, sem se estender muito para outras políticas sociais. Então, ele é público por isso. Na verdade, ele não é de graça. Ele é pago pelo nosso dinheiro, pelo esforço do nosso trabalho, pelo recolhimento dos impostos que nós temos e pelas obrigações que o Estado tem de investir uma parte do PIB, né, o Produto Interno Bruto, que se gera no país, com o trabalho de todos, com a nossa riqueza, para atender a necessidade da população. E a ideia dele ser universal é porque se pensa que a saúde tem que ser um direito estendido a todos, a quem pode pagar por ela, a quem não pode pagar por ela e a quem já fez o pagamento prévio na forma de impostos que foram recolhidos de tudo que as pessoas tiveram que comprar. Então, mesmo as pessoas que estão desempregadas, que não estão no mercado formal, todas essas pessoas pagam impostos. Os índios também estão incluídos nessa categoria. Eles compram mercadorias nas cidades, eles adquirem bens. Então, quando eles fazem isso, eles estão pagando impostos que estão incluídos no valor desse bem. Esse Sistema Único de Saúde que foi implantado, ele desenvolveu atividades de muito bom impacto na saúde da população. Então, vamos dar alguns exemplos de algumas ações, que são ações que têm um impacto muito favorável, né, na melhoria das condições de saúde, na redução da mortalidade. Um desses programas é a vacinação. Certamente a vacinação ela é uma medida muito eficaz em que há uma extensão de cobertura para uma maioria das crianças do Brasil que são capazes de acessar a vacina, de evitar doenças graves. Nós estamos enfrentando, no momento, no país, a epidemia de algumas doenças. Tem uma epidemia recente de febre amarela acontecendo, em algumas regiões, áreas da região norte, a gente está tendo epidemia contra sarampo, porque justamente houve uma quebra, né, na continuidade da vacinação, ou por falta de vacina, ou por recusa das pessoas. Então, houve uma diminuição no número de pessoas vacinadas. E a consequência disso, alguns anos depois, foi a presença desses surtos que nós estamos enfrentando e que terão que ser contornados por novas vacinações. Então, a vacinação é uma medida de grande impacto que deve ser estendida a todas as pessoas. É um direito que todos nós temos de receber a vacina, que evitam doenças bastante graves. Elas são capazes de diminuir a mortalidade evitável de adultos e crianças por uma medida muito simples, que é a aplicação da própria vacina. Um outro exemplo de ação importante do SUS é o cuidado com as gestantes e com as crianças. A gente chama essa ação de pré-natal, por exemplo. Né? Quando a pessoa está gestante, ela tem que fazer uma série de consultas, de atendimento, de exames, de cuidados, de orientações, para que ela possa ter uma gravidez saudável e que ela tenha um parto sadio, consequentemente, com uma criança que já nasce com chances muito melhores de ter uma boa saúde, de crescer de forma harmoniosa, de ter um bom desempenho na vida futura, felicidade, saúde física, saúde emocional. Então, o cuidado com a gestante e a criança é um dos elementos mais importantes do SUS, né? Que tem uma disseminação maior em todas as localidades brasileiras. Então, é um atendimento bastante universal, de fato. E tem outras coisas que o SUS faz, como, por exemplo, o controle de doenças. Doenças que são simples, desde que sejam tratadas ou prevenidas, dependendo do caso, de forma precoce. Diarreia mata. Diarreia mata, mas se você conseguir controlar a diarreia precocemente, bem cedo, ninguém precisa morrer de diarreia. E você pode prevenir diarreia, evitar que aconteça com o tratamento adequado de água, né, das fontes que as pessoas utilizam para beber e tal. Então, doenças como malária, tuberculose, todas essas são doenças de grande impacto na melhoria de saúde da população, que são ações desenvolvidas pelo SUS. Então, o Sistema Único de Saúde ele é um avanço para a população, ele tem que ser entendido como
uma política que é um direito que nós conquistamos. Ele não nos foi dado, ele foi conquistado à base de lutas políticas. Então, cabe um financiamento adequado para que isso possa ser feito para todos com qualidade. Bom, e como é que entra a questão indígena, né? Primeiro, você tem o entendimento de que o índio ele é um cidadão brasileiro com os mesmos direitos que outros cidadãos brasileiros têm. Então, esse é o primeiro pressuposto da criação do SUS. Mas o legislador, né, também entendeu, quando estava criando o SUS, de que os índios, além desse direito que é extensível a todo e qualquer cidadão brasileiro, ele tem um direito diferenciado, ele tem um direito próprio específico. Primeiro porque ele tem um direito originário, né, que foi reconhecido na Constituição. Ele já existia, ele vivia no Brasil antes da chegada dos colonizadores. Portanto, há um direito histórico a ser resgatado, há uma dívida social que deve ser contemplada na forma de ações compensatórias, né, por parte das autoridades, do Estado, da população brasileira. Mas também há um reconhecimento de que ele não precisa se restringir apenas às ações que são típicas para qualquer brasileiro. Ele tem cultura diferente, modos de viver diferentes, tem língua diferente, vive em locais que muitas vezes são de difícil acesso, olhando do ponto de vista das cidades, onde fica o grande serviço de saúde. Então, eles precisam e precisariam de uma forma diferenciada, diferente, distinta, específica de organizar suas ações de saúde. Então, por isso foi criado o subsistema de saúde indígena. E aí vem a pergunta: por que criar um subsistema e não um sistema próprio dos índios? Essa era uma possibilidade, ter um sistema específico dos índios que fosse separado, digamos assim. Então, quando o legislador cria a ideia de um subsistema, o que está por trás dessa ideia é que ele não seja algo separado, mas que ele seja um adicional, uma coisa além do sistema que os brasileiros já dispõem. Então, criar um subsistema significa manter a saúde indígena e suas ações vinculadas àquilo que é disponível para todos e adicionar situações, ações, cuidados, recursos àquilo que os outros já têm, fazer um plus, fazer um adicional, fazer algo a mais, que seja mais adequado às necessidades da população indígena. Então, há um reconhecimento, portanto, de que a diferença cultural, a maneira diferente de ver o mundo, de falar, os costumes que são diferenciados e o respeito à tradição indígena mereceriam, então, um braço, né, do SUS funcionando de maneira específica para atender a população indígena. Agora, sabemos nós que as coisas não são simples. Então, entre o que disse a Constituição de 1988 e transformar esse direito em ação prática, é algo que exige normalmente bastante luta política. Não foi diferente com o SUS e não foi diferente com o subsistema de saúde indígena. Então, houve muita luta, muita mobilização das entidades indígenas, de profissionais de saúde que trabalham com a questão indígena e mesmo de outros sanitaristas que não trabalham com os índios, mas reconhecem que essa população merecia um sistema próprio, diferenciado, merecia uma atenção especial. Então, foram 10 anos de luta entre o que a Constituição disse lá e a criação do subsistema de saúde indígena, a transformação dele em atividades práticas. Essa criação aconteceu em 1999, através da lei, eu nunca consigo decorar o número, então vamos ler aqui, Lei 9.833, de 1999, que é bem conhecida de todos como Lei Arouca. Ela ganhou, na verdade, o nome do deputado, que era um grande sanitarista, uma das pessoas que foi mentor e executor da reforma sanitária, que se interessou pela questão indígena e levou essa bandeira para o Congresso e, com o apoio das entidades, conseguiu aprovar essa lei que criou, então, o subsistema de saúde indígena. Então, criar um subsistema de saúde indígena implica em quê? Implica especificamente que você tem que ter um subsistema funcionando, com atividades, com profissionais, com unidades de saúde. Então, essa forma de organizar esse atendimento em saúde foi chamada, na legislação que foi criada pelo Sérgio Arouca, a Lei Arouca, na forma do que a gente chama de Distrito Sanitário Especial Indígena, que foi apelidado de DICEI, todo mundo chama de DICEI. Né? Então, os DICEIs são os locais onde você organiza as ações de saúde e eles devem ser
localizados o mais próximo possível dos locais onde as pessoas vivem, né? Das comunidades, das aldeias, das terras indígenas e tal. O DICEI, da maneira como ele foi concebido, ele deve funcionar fazendo ações de promoção da saúde, ações de recuperação da saúde, ações de educação e saúde, tudo isso calcado num respeito ao modo como a população indígena vive, ao modo como eles são, como eles pensam. Então, o subsistema, ele se expressa, do ponto de vista do direito, como um duplo direito. Ele garante aos índios o direito às ações de saúde que todo e qualquer brasileiro deve ter, e ele garante um direito adicional de respeito à língua, à cultura, aos sistemas tradicionais de cura e cuidados que os índios têm, aos seus modos de vida. E, sobretudo, eles têm que estar oferecendo ações próximas, com acesso fácil aonde as pessoas vivem. Então, uma das características do distrito sanitário é serem delimitados de acordo com os territórios indígenas. Enquanto que o sistema do SUS normal, né, comum para não índio, ele segue uma lógica dos municípios, ou seja, ele distribui suas unidades de acordo com o território e as fronteiras municipais. As unidades de saúde, o atendimento do distrito sanitário, ele segue a lógica das terras indígenas, dos territórios indígenas, que muitas vezes cruza vários municípios. Então, essa é uma primeira maneira de você atender, respeitar e adequar as ações desse subsistema à maneira como os índios estão organizados, vivendo, distribuídos em um determinado território, que são as terras indígenas. A outra coisa é que os distritos sanitários, eles devem desenvolver ações de proteção, promoção e recuperação da saúde. Ou seja, traduzindo um pouquinho isso aí, trocando em miúdos, não é só recuperar ou fazer atendimento às pessoas que já adoeceram. Você tem que ter um conjunto de ações que facilitem a manutenção da saúde, que facilitem a promoção de um ambiente saudável, a manutenção da natureza, da mata, da floresta, de onde os índios precisam para retirar seus bens, a manutenção dos alimentos tradicionais, os ambientes saudáveis, as casas com condições. Tudo faz parte do perfil de atuação de um distrito sanitário. E a gente vê que não é exatamente o que vem ocorrendo. Um outro elemento que faz parte da política de saúde indígena e do distrito sanitário é o que chamou-se, né, em saúde coletiva, de controle social. O que é controle social dentro da linguagem da saúde coletiva brasileira? É o estímulo à participação política dos índios e sua liderança, suas comunidades, nos chamados conselhos de saúde. Então, esses conselhos de saúde indígena, nos distritos sanitários, eles devem ser locais onde se debata a política de saúde indígena, onde se debata as ações que estão sendo feitas, as pessoas possam trazer suas insatisfações, provocar medidas, né, para modificar, para melhorar, fazer denúncias, reclamações, analisar o que é feito, participar, ter transparência no recurso que está sendo aplicado. Essa é a função dos conselhos de saúde, que deve existir em todos os distritos sanitários. De preferência, deveria também existir, agregando conjunto de comunidades, naquilo que a gente chamou de conselhos locais de saúde, que na prática não vem funcionando muito bem. A Política Nacional de Saúde indígena, né, a Política Nacional de Atenção à Saúde da População Indígena, dos povos indígenas, é um documento que foi feito depois da Lei Áurea, ela foi publicada em 2002, em que ela junta tudo isso que eu estou falando, fazendo uma regulamentação, ou seja, ela transforma num documento público oficial aquilo que deve ser feito, né, para a saúde indígena. Então, ela detalha, ela determina algumas ações, ela orienta e normatiza os modos como o atendimento tem que ser feito para a população indígena. Então, eu vou destacar 3 questões que eu entendo que são fundamentais para uma boa qualidade do atendimento à saúde indígena, sem que você tenha uma coisa padronizada, igualzinha, né, tudo que é feito para os outros brasileiros, ou seja, aquele direito específico, originário, diferenciado. O primeiro pressuposto aqui da Política Nacional de Saúde Indígena é que ela tem que organizar os seus serviços de saúde de forma diferenciada. Então, tem que ser diferente, não deveria ser igualzinho ao dos brancos. Agora, vamos entender
O fato de ser diferente não quer dizer que aquelas coisas que são benéficas, que são oferecidas aos brancos, devem ser subtraídas do atendimento dos indígenas. Pelo contrário, é importante que você tenha garantido essas ações que a gente chama de atenção primária, aquelas ações que são ofertadas em todas as comunidades brasileiras, indígenas e não indígenas, nas localidades, nos bairros das cidades, e que você tenha esse diferenciado que deveria e deve variar de acordo com o tipo de cultura, o tipo de organização social, com aquilo que as pessoas valorizam naquela etnia, naquelas localidades como importante para a preservação da sua saúde. Nós vamos falar bem mais sobre a atenção diferenciada na próxima aula, e eu só vou dar essa ideia geral no momento que nós vamos explorar esse assunto numa próxima aula, na aula seguinte. Outro ponto que é importante, contido na Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, é a existência de profissionais preparados para atuar em contexto intercultural. O que é isso? Ele tem que ter médicos, tem que ter enfermeiros, tem que ter técnicos de enfermagem, farmacêuticos, como qualquer unidade de saúde tem no Brasil. Mas ele tem que ter mais do que isso. Ele tem que ter pessoas que estejam, além do preparo técnico das profissões que elas têm que ter preparo para atuar naquilo que foi chamado, aí, que se chama normalmente de contexto intercultural. Ou seja, elas têm que ter preparo para dialogar com as famílias, conversar com as pessoas. Significa o quê? Conhecer a língua, permanecer na comunidade, conviver com as pessoas, conhecer a cultura, conhecer as tradições, os mitos, rituais de passagem, para que as ações que elas façam, elas possam dialogar com as pessoas, conseguir explicar o significado daquilo que elas estão se propondo a fazer como ação de saúde e entender que algumas práticas podem não ser bem aceitas nas comunidades, que as comunidades têm suas próprias práticas de saúde que deveriam ser respeitadas e harmonizadas num diálogo permanente com a comunidade. Então, essa é um elemento fundamental a respeito dessa premissa, né, de que os profissionais têm que estar preparados para atuar em contexto intercultural. Ou seja, falando em termos assim bem claros, tem que estar preparado para conviver com os índios do modo como os índios vivem. Né? Conseguir partilhar da vida na aldeia, conseguir estar próximo das pessoas e, de uma certa maneira, se misturar, ser próximo, ser quase mais um, né, dessas pessoas ali que consiga, de fato, uma boa inter-relação, um bom diálogo e ganhar uma relação de confiança. E o terceiro item, que é um dos diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, da PNASP, é que as pessoas que estão trabalhando de SEI, elas devem respeitar e atuar de modo articulado aos conhecimentos tradicionais. Então, isso é uma consequência do que eu falei até agora. Quer dizer, se você não sabe como é que são as práticas de tratamentos tradicionais, se vocês não conhecem como é que as pessoas pensam que deve acontecer os cuidados com uma gravidez, se vocês não sabem quais são as ações que as pessoas fazem, as famílias indígenas, para que as crianças cresçam saudáveis, se você não sabe o que é um ritual de passagem, a importância dele, você não vai conseguir respeitar. Você vai chegar lá impondo os tratamentos da cidade, sem, de fato, perceber que, às vezes, você está atrapalhando, que você está desrespeitando o que as comunidades sabem e querem fazer, porque você não conhece. Né? Então, esse preparo ele é fundamental para que se consiga ter esse respeito. Bom, isso tudo aqui que eu falei até agora é aquilo que deve ser, é o que é preconizado, o que é recomendado. Mas nem tudo funciona assim, né? A vida, a prática nem sempre é igual à teoria, na verdade deveria ser. Mas tem vários problemas acontecendo no subsistema que faz com que haja insatisfação, denúncias periódicas, muitas vezes as coisas não andam a contento. Tem muitos problemas, eu não vou falar de todos, vou falar só de alguns que eu acho que são mais importantes aqui nesse momento. Um dos problemas do subsistema é que ele não tem uma boa garantia de atendimento fora das terras indígenas. Essa expressão ela tem dois significados. O primeiro é que a legislação, a política de saúde indígena e a própria Lei Arouca, ela não é clara sobre estender ou não o atendimento da saúde indígena, do subsistema de saúde indígena, às famílias, às populações que moram fora de terras indígenas.
que moram nas cidades ou que moram em terras não demarcadas. Existe uma omissão nesse sentido. Não há uma clareza se esse atendimento deve ou não deve ser estendido. Parece uma coisa simples, mas na verdade há divergência de opinião entre os próprios lideranças indígenas, muitas vezes, que alguns preferem que seja restrito a quem está nas terras demarcadas. Outros acham que isso é possível estender a todo mundo. E há uma terceira posição que diz que, se eles estão na cidade, eles podem ser atendidos no Sistema Único de Saúde com outros brasileiros. Relembrando o que eu disse no começo, que a garantia de acesso ao SUS é para todos, índios e não índios. A outra coisa que também está implícita nessa expressão de não garantia de atendimento fora das terras indígenas é pelo seguinte: o distrito sanitário ele é capaz de oferecer um certo conjunto de ações de saúde. Como eu falei, controle das doenças transmissíveis, a vacinação, o pré-natal. Mas há doenças ou há exames que são necessários para chegar, qual é o diagnóstico da doença, que não é possível de ser oferecido, não se pode oferecer esse tipo de cuidado dentro da terra indígena e dentro de seco, porque eles só existem em hospitais ou, às vezes, em locais distantes, ambulatórios especializados, nos centros, nas grandes cidades, já mais distantes da terra indígena. E nem sempre, ou numa boa maioria das vezes, o DICEI não consegue garantir o acesso das pessoas, quando elas precisam, a esse tipo de tratamento. Algumas vezes consegue, outras não, a garantia não está efetivada. Então, esse é um dos problemas bastante importante que o DICEI vem enfrentando. Uma outra coisa é uma bandeira de luta antiga das lideranças indígenas, do movimento indígena. Há muito tempo que os índios vêm demandando, querendo e lutando para que o atendimento à saúde indígena seja feito por profissionais indígenas. É claro que isso exige um processo para além da luta na saúde. Existe uma aliança, digamos assim, com a parte da educação indígena, para que se possa ter profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, dentistas indígenas formados que possam trabalhar e atender a sua população, os seus parentes, atender o povo. E não há ainda no Brasil hoje um número expressivo, suficiente de profissionais indígenas com essas habilidades, com essa formação já completa. E muitas vezes você tem até alguns e nem são contratados pelo DICEI, ficam fora do atendimento. Então esse é um ponto fundamental de limite, de problemas que o subsistema ainda enfrenta. Porque certamente precisaria de uma aliança entre o setor saúde e o setor educação para promover a educação indígena, para que a gente tivesse, no futuro breve, um número de profissionais indígenas bastante suficiente, bastante preparado para poder fazer o atendimento, transformar tudo isso em atendimento feito por indígenas. A gente conseguiu um sucesso muito maior com os professores indígenas. Você tem muito mais professores indígenas hoje trabalhando nas aldeias do que de saúde. Então é uma luta a perseguir, um projeto que a gente tem que continuar perseguindo. Um outro problema, que é o que vai interessar bastante para a gente aqui na próxima aula, que é que essa ideia da atenção diferenciada, ou seja, aquela coisa específica, os modos específicos de fazer saúde, que são direcionados, que deveriam ser distintos de acordo com cada cultura, com cada etnia onde o DICEI atua, isso não vem acontecendo. Então não tem um consenso de como essa ação deveria ser diferenciada, não tem clareza do que é que tem que ser feito, não tem uma discussão consistente de como deveria ser feito. Evidentemente que um processo assim exigiria um longo diálogo, estabelecido com as lideranças, com os jovens, com as pessoas das aldeias e com os profissionais e com os dirigentes da área de saúde. Isso não vem acontecendo. Então, essa atenção diferenciada é uma das grandes queixas que a gente está observando, que se observa, que as lideranças elas reclamam, que as comunidades reclamam de que não tem nenhum tipo de sensibilidade cultural, como a gente chama. As pessoas chegam, fazem atendimento, do mesmo jeito em qualquer lugar, na cidade, não tem nenhuma diferença. Então, esse é um ponto, de fato, fundamental, que é um dos princípios do subsistema que não está sendo atendido. E isso é que, então, vai ser objeto da nossa próxima aula, em que a gente vai explorar especificamente essa discussão sobre atenção diferenciada. Por enquanto é isso, então, e a gente se encontra daqui a pouco, na próxima aula.